Olá pessoal, sou o professor Eduardo Ormon. Vamos falar agora na disciplina Evolução do Pensamento Administrativo e Administração Contemporânea e vamos comentar um pouquinho de tópicos interessantes da unidade 3. Então, na unidade 3, a gente tem a burocracia, fundada por Max Weber, né? Filósofo alemão, prussiano, que criou, né, a complexidade das empresas, fez com que Max Weber criasse uma forma de controlar as atividades organizacionalmente para que a empresa realmente alcançasse seus objetivos. Você imagina hoje a empresa que você trabalha, a empresa que você já trabalhou, ou a empresa que você estuda hoje. A Unirio, uma grande empresa, todo o estado do Rio, em outros lugares, satélite fora, como é que ela vai analisar, avaliar, controlar os resultados dela? Ela tem que ter uma burocracia, obviamente hoje não é a burocracia tão ferrenha e forte hierarquicamente e de processos, né? A gente pode falar até que chegaria a engessar a organização, já que ela é baseada nos cargos, né? Hoje a gente tem estruturas em rede, né? A gente vai ver no final dessa disciplina, evolução, que existem estruturas que são burocracias bem mais flexíveis ou praticamente ausência de burocracias em muitos casos. Vai ter toda uma postura mais leve relacionada ao seu ponto de vista e bom senso para tocar o negócio. Então, Weber criou características para poder controlar a empresa, para que a empresa fosse previsível, isto é. Vamos raciocinar, pessoal. Se você sabe exatamente o que vai acontecer em cada etapa, de cada cargo, de cada área da empresa, a empresa alcançou o resultado esperado. Então foi esse pensamento. Só que para isso ele teve que ter rigidez, né? E por isso ele criou lá uma hierarquia forte, né? Características como profissionalismo, padronização e manualização de documentos, né? Entre outros. E aí com isso tudo surgiu um problema chamado disfunções da burocracia, né? Do jeito que ela foi tão rígida, forte, inflexível. No final, o que foi acontecendo? A partir da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, começou o processo de globalização. E a gente percebeu que o cliente passou a ser o foco do negócio. Esse período, o período da abordagem clássica, o período da teoria de Weber, e o período anterior, a gente tem o chamado período de sistema fechado. Por quê? A empresa não tem feedback com o meio. A empresa não se adapta ao produto. Olha o exemplo que eu dei do Ford na outra aula. O Ford fazia o produto do jeito que ele queria, preto. Ele não queria feedback se o cliente estava gostando ou não. Era carro, toma carro. Então a empresa era muito preocupada em ser uma máquina positiva, funcionamento positivo, excelente, eficiente. Então as estruturas dos carros e as pessoas eram vistas como máquinas. Viram o filme do Chaplin que eu botei para vocês? Aquele filme mostra que tudo funciona conforme uma máquina. Inclusive, o legal daquele vídeo é que no final ele só é feliz quando, gente? Eu até perguntei para alguns no fórum de discussão. Quando ele consegue ser ele mesmo, fazer uma coisa de dentro do coração e ser humano. Né? Então, é bem interessante aquele filme. Aquele filme vale mais que 1000 palavras, apesar de não ter uma palavra, né? Só algumas traduções, alguns trechos, mas 95% não tem palavras. É um gênio. Então, finalizando, esse processo ele trouxe disfunções, porque depois o cliente começou a ser prejudicado com o engessamento da burocracia. Como eu estava falando, depois dos anos da guerra, anos 50 principalmente, começou o processo de globalização. E a empresa, em vez de olhar para dentro para o produto, ela começou a olhar para o cliente. E para isso ela tem que ter mudança constante. E como mudar constantemente se eu tenho um processo que não permite com que eu mude? Por isso, quando a gente fala que tem uma burocracia, vem na nossa mente uma coisa muito rígida, e muito dura, e muito hierárquica e difícil de mudar. Foi isso que aconteceu. Depois a gente vai estudar outros autores, vocês vão ver outros autores, como Merton, por exemplo, que começou a falar das flexibilizações que a burocracia teve que se promover. Ok? E não deixe de ler sobre as disfunções dela, né? Por exemplo, uma disfunção muito interessante é o próprio excesso de papelório. Por exemplo, no departamento devia ter caixas e quartos para guardar papel com instruções. Como é que funcionaria se atualizar e ler? E ter treinamento daquilo tudo. Por exemplo, a impessoalidade.
A impessoalidade foi um fato muito ruim, ao qual o ser humano era visto como cargo e não a pessoa. Já que é um sistema racional, como o Weber colocou, ela era para funcionar racionalmente e eu não tenho emoção. Ok? Era isso para a unidade 3. Muito obrigado. Espero vocês na unidade 4. Abraço. Estou no AVA. Manda dúvidas. Conta comigo. Estou pertinho de vocês. Um abraço.